Oi, gente, eu sou o Daniel Fernandes, eu sou autista e outras coisas, e hoje eu vim falar de como eu descobri que eu sou autista. Então, a minha história é que eu descobri um pouquinho tarde, eu tenho 26 anos, e eu descobri esse ano, basicamente, eu sou autista, mas já faz alguns anos que eu suspeitava, que eu já sabia de alguns sintomas, então eu comecei a pesquisar, minha psicóloga me deu uma boa orientada também, e eu vi que ia contar essa história um pouquinho. É, eu sempre fui uma criança meio diferente. É, nas festas de meus amigos eu nunca gostava muito de brincar, sempre ficava mais no meu canto. Tinha um amigo meu que é meu vizinho até, que era meu vizinho hoje, não é mais, a gente continua sendo amigo. As festas na casa dele eram as únicas que eu ia quando eu era criança. E eu sempre chorava para ir embora, porque eu não gostava daquele ambiente. Por mais que eu gostasse das pessoas que estavam ali, o ambiente com muito barulho, muita agitação, muita correria, me dava uma aflição, eu não conseguia ficar muito tempo, eu começava a chorar. E isso criança, 3 anos. Conforme eu fui crescendo, eu sempre fui vendo que eu era um pouco diferente, mas eu sempre fui tratado como se fosse timidez. Minha mãe sempre me ajudou muito, fiz sempre tratamento com psicólogo, sempre tratado como tímido. Acontece que eu fui crescendo e eu fui vendo que não era só timidez, que eu tinha realmente uma dificuldade de conviver com as pessoas. Até que em 2017, 18, eu não vou lembrar exatamente o ano, saiu a série Atypical na Netflix, que é sobre um rapaz que ele é autista, e não vou lembrar o nome dele exatamente, eu não sou muito bom de memória para essas coisas. E muitas das coisas que ele falava que sentia, eu falava assim, poxa, mas eu sinto isso. Só que até então, nenhuma suspeita ainda de que poderia ser o autismo que eu sentia. E passa um tempo, vem outra série da Netflix, eu vejo bastante série, Amor do Espectro. E algumas pessoas eram um nível mais avançado, elas eram mais, vamos dizer assim, menos comunicativas, tinham mais limitações. Mas algumas pessoas que eram tinham menos comprometimento, eram nível um como eu falava, nossa, mas essa pessoa não parece autista, ela parece comigo. Aí que eu comecei a suspeitar mais. Só que mesmo assim, na época, trabalho, faculdade, vida rolando, eu não fui pesquisar tanto sobre isso. Até que eu comecei a trabalhar no lugar onde as pessoas se davam muito bem. E o que aconteceu? As pessoas brincavam muito umas com as outras, brincavam comigo. E só que por mais que as pessoas fossem muito legais comigo e muito brincalhonas e me inserissem naquele meio, eu não me sentia à vontade. Eu não conseguia me sentir como se eu fizesse parte daquilo. Era o tempo todo como se as pessoas soubessem de alguma coisa que eu não sabia. Eu não me sentia feliz. Então, eu sempre fiz tratamento com a minha psicóloga. E eu falei isso pra ela. Ela me perguntou, mas por que que você não se sente tão bem, sendo que as pessoas te tratam bem? E eu falei, porque muitas vezes as pessoas fazem brincadeiras falando sério, com o rosto, expressão séria. E eu não entendia que aquilo era brincadeira. Pra mim, quando a pessoa tá com o rosto sério, ela tá falando sério. E então eu ficava chateado às vezes. Então a pessoa que falava desse jeito comigo, eu não conseguia brincar com ela depois, porque na minha cabeça ela tinha me falado alguma coisa, vamos dizer assim, mais absurda de jeito sério. E só depois de muito tempo é que eu ia entender que era uma brincadeira. Sabe, eu sou aquela pessoa que você precisa explicar a piada para eu entender que é uma piada. Isso foi o que eu falei para minha psicóloga, pra ela falar, que ela falou assim, que eu já apresentava alguns sintomas que poderiam ser de uma pessoa com algum nível de transtorno autista. Ela me perguntou se eu tinha alguma suspeita e eu falei que não, porque aparentemente não tinha nenhum comprometimento, não tinha muita informação na época, então eu falei que eu sempre fui bem na escola, nunca tive de ano, nada do tipo. E ela me explicou que não era, o autismo não era esse tipo de transtorno mental.
que era um transtorno mais ligado à comunicação e o jeito como eu percebo o mundo. Então, eu fui fazer a avaliação. A avaliação, muita gente fala que tem pessoas sendo diagnosticadas sem ter o devido tratamento, a devida avaliação, né, o diagnóstico. E realmente, para você ter o diagnóstico final, é um processo bem longo. Eu fui numa avaliação que durou em torno de 6 semanas. Foram várias sessões, vários testes, várias avaliações para entender cada aspecto do meu cérebro, como que funcionava, o que funcionava, o que não funcionava. A avaliação, inclusive, ela não é especificamente para autismo, ela é uma avaliação geral para saber se você tem algum tipo de transtorno. Então, foi testado para TDAH, foi testado para transtorno antissocial, popularmente conhecido como psicopatia, autismo, depressão, entre outros transtornos. No final, saiu meu diagnóstico finalmente como transtorno do espectro autista nível 1, com altas habilidades e superdatação. Nessa avaliação, são vários tipos de avaliação, como eu tinha falado, né? Uma delas é um questionário de relacionamentos, que você escreve como você se relaciona com o mundo, como você percebe o mundo. Esse questionário foi preenchido por mim e pela minha irmã, porque tem que ter uma outra pessoa que conviva com você para preencher esse questionário. E foi assustador, porque foi a primeira vez que eu olhei aquilo e eu falei, nossa, isso é um problema? Eu não sabia. Por exemplo, que tem incômodo com textura era um problema, porque eu tenho muito incômodo com textura. A minha principal dificuldade é de não entender ironias. Eu não consigo entender muito bem quando as pessoas coisas que não são faladas. Mas de resto eu sempre convivi relativamente bem, até que minha psicóloga, me veio o resultado da minha psicóloga, e ela falou que eu tinha esses sintomas desde criança, só que eu fui aprendendo a mascarar eles. Então, acabou sendo uma coisa que foi sendo empurrada para baixo, mas que mesmo assim eu nunca convivi bem com isso. Quando saiu o diagnóstico que eu, de fato, tive uma compreensão de por que eu sinto isso, por que eu sou desse jeito, por que eu não consigo me divertir do mesmo jeito que as pessoas se divertem, porque eu não consigo conviver com as pessoas do jeito que elas convivem. As relações sociais sempre foram muito difíceis para mim. O processo diagnóstico ainda está acontecendo, porque ele faz pouquíssimo tempo. E gravar esse vídeo, inclusive, faz parte do meu reconhecimento como uma pessoa autista. E eu espero que com o tempo eu consiga lidar melhor com isso. E para quem estiver assistindo, que seja uma experiência boa a ser compartilhada. Então, obrigado por assistir. Para quem assistiu, isso foi eu contando um pouco da minha história de como eu fui diagnosticado com autismo.